Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, começa agora mais um GorpaCast da Editoria de Política. Eu sou Mayara Maier. Olá, eu sou o Lucas Hert. E eu sou a Dayara Souza. E esse é o nosso último programa do ano. A nossa despedida desse ano tão formidável, politicamente falando. Ainda mais para fazer uma editoria de política, né, neste ano. Gente, eu sei que vocês querem chorar, mas se contenham, tá? A gente sempre vai estar aqui pela universidade, é só passar dar um oi. Temos outros trabalhos que vocês vão nos ver, né, no telejornal, ler nossas matérias pelas revistas, pelos jornais, por aí. Vocês podem vir nos ver aqui na Unicentro. Estaremos sempre por aqui, né? Querem fazer um merchan do nosso telejornal? Nosso telejornal sai na próxima quarta-feira, né, apresentado por mim, Lucas Hert, também pela Camila Maciel. E daí, essa nossa quarta edição... Com reportagem minha, muito boa. E produção minha também. E minha, eu filmei o VT, ou seja, a reportagem da Mayara. Sobre veganismo, gente. Bem veganismo. Interessante, assistam. A pauta é minha. A gente pode falar assim, né? Porque o Gilson não tá mais aqui ouvindo, então... Um abraço pro nosso professor. Aliás, um beijo, professor Gilson. Saudades. Te esperamos ano que vem. Agradecemos pelos ensinamentos durante o ano. Espero que você passe no processo seletivo produtivo. E nos dê aula ano que vem novamente. Ou no quarto ano também. Vamos falar de política? Vamos falar de política. Se o Gilson estivesse aqui, ele ia me bater agora, porque eu bati na mesa. Então, gente, vocês devem estar bem estressados com a gente, porque a gente fez uma confusão nesses últimos GorpaCast. No próximo vamos falar sobre segundo turno, e acabamos não falando sobre segundo turno, e publicamos um radiojornal, e daí falamos que teria o último, então vamos fazer o último, né? E aproveitar para falar do segundo turno, que a gente não tinha falado ainda. Que não deu tempo. Há tempo que não gravamos. Então, segundo turno, claro, Jair Bolsonaro eleito presidente da República Federativa do Brasil, é o 38º presidente do Brasil, conseguiu se eleger com 57.797.847 votos, ou seja, 55,13%. Esse é o número oficial de 100% das urnas apuradas. E claro, né, as pesquisas ali, principalmente de boca de urna, no final... trouxe, né, antes das 7 horas da noite, o resultado fixo da eleição, que já era o esperado, com um valor aproximado a isso. Então, o pessoal já esperava. Durante o ano inteiro, eu falei, eu não acredito em pesquisa. Eu não sou fã de pesquisa. Mas a de boca de urna deu muito certo. Tanto que quando saiu para presidente, porque alguns governadores ficou meio assim, não bateu muito. Teve alguns que não bateu muito. Que mudou muito, assim, né? O resultado de tal pessoa eleito, sim. Mas a porcentagem não foi tão próxima como a pesquisa indicava. Mas é que esse ano para presidente foi certo. Mas é que esse ano também foi bem confuso, né? Houve muita mudança assim em cima da hora, até em relação a alguns senadores. Surpresas. Que já estavam praticamente eleitos. Até a gente falava, já está eleito, isso daí já está eleito e acabou não sendo eleito. Vários que não foram, né? O próprio presidente Eunício Oliveira, né? Presidente do Senado, né? Ficou de fora. Ficou de fora. Edson Lobão. Não sei se o Edson Lobão é deputado. Eu acho que é senador, né? Eu acho que é senador. O próprio Requião aqui do Paraná. Também tivemos Eduardo Suplicy. Magno Malta, do Espírito Santo. Então, todos esses nomes fortes saíram, né? Por conta de todo esse cenário que nós vimos. Enfim, toda a família Sarney lá do Maranhão, né? Que outra família veio agora e algumas mudanças. Infelizmente no Brasil é assim, sai família, entra família. Sempre é os mesmos, né? Que daí fica nessa, né? E daí, né, a questão de deputados velhos que estavam com 10 mandatos na Câmara Federal, também as mudanças nas assembleias legislativas, com a questão do PSL vindo, né? Assim, de certa forma houve uma renovação, né? A pessoa falava, não vai renovar, vai sempre os mesmos, mas teve até um número bom de Agora temos que ver gente nova chegando, né? Temos que ver se essa mudança vai vir pro bem ou vai vir pro mal. Se é uma mudança de em qualidade. relação ao Magno Malta que não se elegeu, ele vai ter um espacinho no Ministério do Bolsonaro. Alguns, né, que não foram eleitos vão ter ali como secretário. Sempre tem esses acordos, né? Isso aí, igual a gente falava antes. Clássico, São acordos construídos muito antes
das candidaturas serem efetivadas, né? Já é essa busca de apoio em troca ao jeitinho brasileiro. E também temos o número, né, do Fernando Haddad, do PT, que teve 44,87% das urnas, né, para ele, teve 47.040.906 votos. Então, esse é o número dele. Temos daí mais, somando nulos, somando quem não compareceu, os brancos, né? Quase 15 milhões de votos, né? E se somando isso, claro, Jair Bolsonaro não seria eleito, né? Tanto pelo número do Haddad, somando com esse número, passaria do número do Bolsonaro. Mais pessoas não votaram no Bolsonaro do que votaram no Bolsonaro. Assim, a questão dos governadores, nós vimos uma pulverização dos partidos em cada estado. Há anos vinha tantos partidos, tantos estados elegiam governadores do PT, tantos estados elegiam do PSDB. Agora não, tivemos do PP, PSB tivemos uns 3, o MDB, novo teve um, MDB teve uns 3 também, PSDB, PSD e PSB também, né? PSB eu acabei de falar também, né? PHS, daí tivemos, né, o PT também com 3, 4 cadeiras, PCdoB. A única mulher governadora eleita é a do PT. A do PT no Rio Grande do Norte, que é a Fátima Bezerra, né? E daí ali, essas mudanças de Dória, Romeu Zema, Witzel, Ratinho Júnior, Sudeste, nessa questão do Sul, uma mudança, né, que todo mundo... no Ratinho a gente já esperava. Em São Paulo, João Dória estava ali Eu acho que, assim, a maior surpresa é em Minas e Rio de Janeiro mesmo. Sim, que daí o Witzel no primeiro turno nem se falava, tanto que algumas piadas surgiam, né? Não falavam aí na pesquisa porque não sabiam do nome dele, falar direito o nome dele. Mas daí tivemos, nessa onda do PSL, né? Tivemos, se eu não me engano, 3 estados também, que foi Santa Catarina, tivemos também em Rondônia e também... Enfim, tivemos uns 3, 4 estados que o PSL alguns elegeu, não né? Efetivamente o candidato do PSL, mas candidatos apoiados pelo PSL que vêm ser a mesma coisa. Roraima, Rondônia e Santa Catarina. Esses 3 estados que se elegeram um governador do PSL. Em Santa Catarina já era esperado, né? O Bolsonaro ganhou muito bem lá. Com mais de 70% dos votos, que era o comandante Moisés. E já aconteceu muita coisa, né? Bolsonaro nem assumiu ainda, mas já causou algumas polêmicas escolhendo seus ministros. Extinguindo alguns ministérios, tentando juntar outros, como o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, que não deu certo por conta do pessoal. Viu que não estava dando certo, ele voltou atrás. Não quis. E agora a extinção do Ministério do Trabalho, que está aí em discussão. Uma coisa que ele está mexendo que vai complicar para ele. E daí não se tem um acordo com a reforma da Previdência, porque está dentro do Ministério do Trabalho, que daqui a pouco o Ministério do Trabalho vai entrar em outra pasta e vai deixar de existir. Então, tudo esse transtorno... Vai acabar se tornando uma secretaria. Eu só digo que o Getúlio Vargas está se revirando dentro do túmulo, porque ele desenvolveu o Ministério do Trabalho também, chega alguém e tchau, Ministério. Sim. A única crítica, eu sou a favor do corte de ministérios, mas saber direito... tem alguns ministérios que são essenciais, que não se deve cortar, que você tem que fazer, claro, um corte de gastos, mas saber juntar quais podem ser extintos ou anexados a outros, todo esse... Aí, nessa discussão, surge alguns boatos do Ministério da Família, né? Vai trocar o Ministério do Trabalho pelo Ministério da Família? E daí juntar um ministério que só cuidava do ensino superior com o Ministério da Educação, que é mais responsabilidade do MEC, que o ensino superior tinha uma independência melhor. Agora, juntando isso, a gente fica nessa pindaíba de ensino superior aqui, ensino superior lá, corte de gasto aqui na educação. Antes das eleições, a gente falava... a gente já sabia de algumas ideias do Bolsonaro, mas a gente não tinha aquela certeza de que o Congresso poderia apoiar ele. Então, ele teria as ideias, mas não teria força suficiente no Congresso. Mas com a bancada que ele elege com 52 deputados federais, né, do PSL, então ele tem uma força já no Congresso muito grande. E a gente já percebe que aqueles que estavam lá do Senado, por exemplo,
já dão, assim, uma amostra de que vão estar do lado dele apoiando. Então, vai dar uma briga boa esse negócio. E essa problemática que a gente traz é analisar realmente o plano de governo dos candidatos, né? Porque muita coisa no plano de governo do Bolsonaro estava assim, vamos mudar isso, vamos alterar isso, vamos diminuir isso, mas não explicava de que maneira que ia fazer isso. Então, agora que ele está fazendo isso, não adianta eles falar, mas não falou que ia fazer isso. Ele não foi em debates. E muitas coisas que o Bolsonaro está fazendo, outros candidatos tinham uma ideia mais forte com isso. Por exemplo, Sérgio Moro no Ministério, Álvaro Dias disse isso publicamente. Nossa, o Álvaro Dias era o tempo inteiro, né? Ai, Sérgio Moro. A ideia dele foi acatada por outro, mas essa não era a ideia do Bolsonaro. Ele pegou isso, né, mexendo seus papeizinhos ali. Ele tentou trazer para próximo dele alguém que tivesse uma credibilidade nacional, porque a gente sabe que o Sérgio Moro é uma figura nacional agora, todo mundo idolatra Sérgio Moro. Então, o Bolsonaro tendo ele ao lado, meio que limpa um pouco a imagem que foi construída dele durante a campanha. E a questão de você pôr alguém de outra ideia também, a questão de... ele tinha a ideia de 15 ministérios, e isso não deu para fazer, porque ele viu que estava se tornando inviável. E com isso, ele teve que mudar seus planos. Mas isso em nomeação de deputados, Tereza Cristina no Ministério da Agricultura, Onyx Lorenzoni, ministro da Fazenda, se eu não me engano. Não, da Fazenda é o Guedes. Da Economia. Da Economia. Onyx Lorenzoni está lá, né? Mas ele tem uns breu, né? Feio por aí. Bem feio. Foi o segundo deputado mais eleito do Rio Grande do Sul. Né? É nessa parte aí que causou uma polêmica em relação ao Sérgio Moro, né? Que quando questionado em trabalhar ao lado do Onyx, ele falou assim, ele pediu desculpa e se arrependeu. Para quem não sabe, né, o Onyx Lorenzoni tem investigação de Caixa 2, né? É condenado. E em algum momento o Sérgio Moro falou que isso era um dos piores crimes relacionados à corrupção. E aí você entra em um entrave. Há tempos atrás, Sérgio Moro não queria entrar na política. O lugar dele era no judiciário. E isso fica esse bolo, né? E ele disse agora que ele não mira o STF. Vamos ver, né, os próximos capítulos aí. Porque isso aconteceu com o Alexandre de Moraes, né? Ele era lá no São Paulo, foi para o Ministério da Segurança e agora é ministro, né? Mas, enfim, no geral, é fiscalizar o que diz nossa Constituição, ser constituinte no bom sentido, né? O que cair fora da Constituição, a gente sabe que está sendo feito algo errado. Porque o que nos supre em cima de tudo é a lei. Se a lei não ser cumprida de todas as formas, ou tentarem mudar a lei para pior, isso vem nos prejudicar de qualquer jeito. E o que deixa triste, né? Que me deixa triste, eu aposto que vocês, alguns jornais estarem sendo barrados nos pronunciamentos do Bolsonaro. Então... Já vemos uma questão, a gente que está dentro da universidade, dentro do próprio curso de jornalismo, a gente vê como a censura, de uma forma direta, começa a se desenvolver nesse período conturbado da nossa política. E aí ele já está indo contra a Constituição, porque lá ela prega, né, a liberdade de expressão. E não importa se está a favor, se está contra o presidente eleito, a gente tem que ter liberdade de imprensa, porque senão a gente nunca vai saber o que está por trás disso. Então, a oposição é muito importante. E é como a gente fala, o jornalismo é oposição. A gente não está aqui para defender e nem para atacar, mas a gente está aqui para ver o que é bom e o que é ruim. E de uma certa forma, isso vai interferir na nossa vida. E uma coisa que eu estou vendo, que a reforma da Previdência vai ser aprovada, se não esse ano ou ano que vem. Porque o menino Temer já está aliadinho também, né? Já estou sentindo uma nostalgia do governo Temer de criticar ele, porque a reforma da Previdência, de uma certa forma, vai ser aprovada sim. Algumas mudanças aqui, outro lá, acolá, como se diria, né? Mas, de uma forma geral, a casa vai cair para tudo aumentos de salários aí, né? Do STF, daí isso vai acarretar até para vereadores, aumento de vereadores, prefeito, deputado, isso vai... Não, esse final do ano eles estão trabalhando, estão trabalhando muito. E aprovação de projetos de leis e escola sem partido e qual é outra? Escola sem partido, gente. A capa da revista Veja dessa semana... Muito boa. É muito boa, muito boa. Mas, no geral, gente, nos despedimos do último GuarpaCast, né? Porque, né? Suas palavras finais, Lucas. Então, pessoal, agradeço a quem acompanhou, a quem aturou minhas mensagens via WhatsApp, né? De todos os nossos GuarpaCast, a todos os familiares que compartilharam alguns dos nossos GuarpaCasts. No geral, tchau, né, pessoal?
Eu também agradeço todo mundo por ter tido paciência com a gente, de estar ouvindo o Lucas durante um ano. E os nossos GorpaCasts vão estar lá no YouTube. A gente falou de muita coisa que aconteceu relacionada à eleição, mas a gente falou também de temas muito importantes, né? Muito importantes, então vai estar lá, é só temas pesquisar. gerais sobre política, vocês Isso. podem pesquisar aqui. Eu também agradeço também porque eu aprendi muita coisa nesse ano. Não só sobre política, mas em geral sobre a sociedade. A gente teve que pesquisar muito para trazer as coisas aqui, muita gente não trouxe, mas a gente aprendeu bastante, eu agradeço. E também agradecer ao professor por ter dado essa oportunidade. Sim, professor Gilson, beijos. Beijo. Ia falar para vocês se inscrevam no canal, continuem se inscrevendo, porque ano que vem provavelmente outros alunos darão continuidade a esse trabalho, e se não derem continuidade a esse trabalho, vocês podem continuar acompanhando os que a gente já postou e as outras editorias, e curtam nossa página no Facebook, que é facebook.com/gorpacast. É isso, tchau e até mais. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Um último beijo no coração.